Sejam bem-vindos ao Papo na Mesa Podcast. E hoje, nossa primeira convidada do podcast. Que honra! Que Meu honra! Deus. Com muita alegria, com muita felicidade que nós estamos recebendo aqui nossa amiga. Ela é uma convidada, como eu já disse, muito especial. Ela é nossa amiga pessoal, frequenta muito a nossa casa, a gente também vai na casa dela, então assim, muito próxima. Madrinha de casamento. Nossa madrinha de casamento, verdade. Ela é uma pessoa ela é uma pessoa empática, ela é uma pessoa parceira, alegre, sonhadora, tem um coração muito grande e tá solteira. E dentista. É isso, galera. Mas assim, nós vamos compartilhar muito aqui, muita coisa. Esperamos que vocês estejam bem abertos para aprender junto com a gente sobre o que nós vamos compartilhar aqui nesse podcast, beleza? Nesse episódio. Então, para começar, vamos lá, amor. Fala a curiosidade aí pra gente, porque tem uma curiosidade que é muito legal sobre a nossa convidada. Antes dela falar, a gente vai falar a curiosidade sobre o nome dela. Então, gente, ela usa um nome, eu acho que é um nome mais artístico, vamos dizer assim. Um nome artístico, é verdade. Nome artístico. E foi um caso muito legal, porque uma vez eu fui com ela, já falei, né, ela é dentista, e eu tava na faculdade e ela foi pegar a carteirinha dela de CRO. É CRO, né? CRO. Isso mesmo. E aí eu cheguei lá e tal, e as pessoas estavam dizendo, ai, doutora Amanda, que não sei o que lá. E aí eu falei, deixa eu ver essa carteirinha. E não tinha o nome Mariano. Só que nas redes sociais dela, todos são Amanda Mariano. Que não tinha Mariana? Nossa, não acredito. E a Amanda Cristina, que está aqui, Sim. minha amiga. E eu queria saber, minha filha, o que aconteceu que você usou Mariana? É um nome artístico? Você gosta de Mariana? Porque eu fiquei assim, assustada. Eu falei, meu Deus, eu conheço a Amanda tem tanto tempo, eu não sabia que não tinha Mariana no nome dela. É Gente, verdade. Todo mundo conta, assusta conta. com isso, né? Quando pega algum documento ou quando eu vou referir o meu nome completo. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Papo na Mesa, os meus dois amigos do coração. Muito obrigada por me dar a oportunidade de fala. Obrigada porque eu precisava compartilhar um pouquinho da minha história. E aqui vai ser o início de grandes coisas que estão por vir. Então, Amanda Mariano, de onde surgiu o nome Mariano, né? É porque o meu avô, depois que ele desenvolveu o Alzheimer, né? Aí ele só falava que o sobrenome dele era Mariano. Sim. E aí, como uma homenagem ao meu avô mesmo, na época que eu ia me formar, eu coloquei no meu jaleco Amanda Mariano pra homenagear o meu avô. E aí pegou. E aí eu coloquei e todo mundo mesmo me conhece como Amanda Mariano. Mas não é Mariana, tá? Não, é Amanda Cristina. Então, assim, se você um dia olhar o Instagram dela e ver Amanda Mariano, saiba, não é Não. Mariana. É uma Mariano. homenagem, tá, gente? Ou nome artístico. Isso, o nome artístico foi ótimo. Doutora Amanda Mariano, pronto. Isso, Correto. exatamente. E, galera, então vamos lá. Já sabemos a primeira curiosidade do nome, mas nós queríamos começar também falando sobre como o nosso objetivo é trazer histórias de vida e inspirar vocês através das histórias que serão contadas aqui e tirar lições, né, para todo mundo aí sobre as histórias que vão ser contadas. Então, Amanda, gostaríamos de que você se sinta bem à vontade. Pode começar estou. falando quem é a Amanda, de onde ela veio, se ela tem irmão, irmã, se ela na verdade eu já falei que era solteira, Sim. mas pode repetir também. Então assim, fica à vontade, conta desde lá eu nasci há tantos anos e tal, pode ficar à vontade. Então vamos lá. Então, eu sou a Amanda Cristina, eu tenho 28 anos, eu nasci aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Eu não tenho irmãos, sou filha única, sou dentista, eu formei há 5 anos atrás, inclusive. Qual faculdade? Eu formei na Newton Paiva, gente. Meu pai. Newton Conhecida Paiva, aqui em BH. muito conhecida aqui em Belo Horizonte. Meu pai já é falecido, ele faleceu há 7 anos atrás, minha mãe é viva, minha mãe tá lá comigo todos os dias. Tia Nina, um beijo, amo você. O que mais? Vocês querem saber? Eu sou solteira, sou cristã, Sim. importante. Então vamos lá. Nessa última parte que você falou, que você é cristã. Por que o cristianismo? Por que você escolheu ser cristã? Por que você decidiu
por Jesus? O que aconteceu no meio dessa jornada aí? Pode contar. Uau! Vamos lá pra jornada nessa história, né? Eu não gostava de crente. Não gostava de crente, eu achava que crente era meio doido, muito religioso. E há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu me converti através de um relacionamento que eu tive com uma pessoa no passado. E aí eu fui pra igreja e gostei. Eu achei interessante, aquela religiosidade foi tirada do meu coração e foi muito interessante. Só que eu só fui pra igreja. A minha conversão propriamente dita foi numa rave. Um lugar muito bom. Assim, Jesus bem propício. Jesus me encontrou lá. Então, foi uma noite muito assim pros jovens aí do mundo legal. Foi uma noite que eu usei muitas coisas ilícitas, eu bebi bastante. Eu não me recordo muito bem sobre essa noite, então foi uma noite bem, assim, complicada, porque eu não me lembro. E aí eu lembro que eu deitei no chão e dormi. E no dia seguinte eu acordei, eu tava com uma blusa branca e eu levei um susto, porque eu estava toda suja. E eu olhando aquele ambiente e alguma coisa me tocou. Lembrando que eu não sabia que era o Espírito Santo que estava me tocando, né? E aí algo me tocou e eu falei, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E aquilo não era o que era para eu estar vivendo, então eu tive essa sensação. E eu estava com uma amiga e eu acordei ela e falei, vamos para casa. E aí eu fui pra casa dela e eu sentei na janela da casa dela, um lugar que eu gostava muito de ficar. E lá algo foi tocando dentro de mim e fazendo refletir, porque eu não lembrava o que eu fiz, né, na noite. E aí eu chamei minha amiga assim na época e falei assim, vamos fazer uma aliança? E ela riu, ela, vamos. Eu falei, não, vamos parar de ser amigas, vamos parar de andar juntas, porque não é esse caminho que eu quero seguir. E foi muito interessante, ela, vamos. E eu falei, não, a gente não sabia o que ia acontecer, alguém poderia ter abusado da gente e tal. E realmente a minha vida era muito louca, eu gostava de festas, gostava dessas coisas. Então o Espírito Santo me tocou naquele lugar. E quando eu cheguei em casa, como eu disse, eu tava com uma blusa branca, eu estava toda suja. E eu falei, Deus, não é isso que eu quero viver. Eu não nasci em um lar evangélico, né? Só que eu fui ensinada eu não podia dormir sem rezar, eu não podia fazer qualquer coisa sem rezar. Meus pais me ensinaram muitas coisas. Eu vivia ativa na igreja, inclusive, em grupos de orações. Porém, eu não conhecia Jesus. E naquele momento, eu sabia que algo tinha me tocado e eu queria saber mais sobre aquilo. Então, esse foi o momento da minha conversão. E como que foi esse processo, tipo assim, de você buscar mais sobre Jesus, buscar conhecer mais, a sua, assim, descoberta como uma filha de Deus, como uma nova pessoa, assim, uma nova pessoa mesmo em Deus, assim. O que você buscou, as pessoas que te odiaram? É interessante, e só antes da Amanda responder essa pergunta, é interessante a gente frisar que Jesus não era evangélico. Jesus, ele é uma pessoa que nós precisamos de nos relacionar com ele. E assim, o fato de ser evangélico ou católico ou alguma outra religião nos leva, a religião, na verdade, a gente pegar o significado da palavra religião, é religare, que é uma forma de religar o homem a Deus. Então, assim, se a gente for olhar na essência, o nosso objetivo é nos relacionar com Deus, e as religiões em si, elas vieram como organizações para poder nos levar a esse lugar. Então, assim, Jesus não era evangélico. Então, não é, por exemplo, o evangélico é melhor do que o católico, não é isso. Mas a Amanda, como ela já falou, ela escolheu o caminho de ser evangélica para poder se relacionar com Deus de uma forma mais próxima. Foi a forma que ela escolheu para isso. Então, pode responder a pergunta, só um parênteses. Nossa, então, a caminhada cristã, ela é um caminho muito longo, né? Mas naquela época, eu sempre fui muito reservada, né? Apesar das loucuras que eu vivia, eu era muito reservada. E daquele dia em diante, eu me afastei de todas as minhas amizades que estavam comigo nesse caminho do mal. Eu não tô colocando culpa em ninguém, né? Certo frisar isso, mas a gente tem que interromper alguns laços pra gente poder seguir em frente, correto? Sim. E eu interrompi alguns laços e meu tio na época tinha convertido e eu tinha esse relacionamento lá no
passado. E eu falei, eu quero ir na igreja mais vezes, quero conhecer. E eu comecei a frequentar mais vezes. E aí a palavra foi sendo revelada no meu coração. Então eu fui aquecendo ali a minha vida naquele ambiente. Só que eu sofri um preconceito dos meus pais dentro de casa. Meus pais eram muito conservadores, né? Meus pais falavam, não quero que você seja crente. Eu falei, gente, mas eu tô gostando de ir lá na igreja e tal. E aí eu tive que barganhar com os meus pais. Foi muito inteligente. Eu falo rindo, mas foi um desespero, porque eu só queria mudar de lugar. É onde eu estava me sentindo mais à vontade por buscar a Deus, por me religar a Deus. E aí eu ia na igreja dos meus pais pela manhã e à noite eu ia no culto. Legal, Uma troca, né? Uma estratégia. E meus pais realmente foi um momento muito difícil, eles me destrataram bastante. Eles olhavam com cara fechada, mas assim, eu continuei vivendo. Aí meus pais pensaram que uma hora eu ia voltar lá pra igreja deles, né? Porque eles pensavam que eu estava indo pra igreja através do relacionamento. Sim. Mas eu estava sendo transformada pelo evangelho. E lá na frente da minha vida que eu fui entender quem eu era filha de Deus. Mas isso é papo pra outro podcast. Muitas histórias. Show de bola. Histórias. Tá. E durante a sua trajetória, durante o seu caminhar até aqui, não só como cristã, mas a sua trajetória de vida, teve algum acontecimento que você falou assim, esse acontecimento que foi o mais marcante da minha vida? Não teve nenhum outro acontecimento que supera esse de questão de marcante ou não? Tem algum momento assim que você fala assim, não, esse aqui foi o ápice da minha história até hoje, né? Uau! Vamos lá, né? Muitas pessoas vão assustar com isso, porque teve amizade de 7 e 5 anos que eu nunca falei sobre isso, né? E continuando, peraí que eu tenho que respirar. Tá, vamos lá. Teve sim um acontecimento muito forte na minha vida. Durante essa trajetória houve uma queda, né? Eu engravidei dos 14 para os 15 anos. E aí foi um baque. Eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, né? Eu estava estudando numa escola particular e meus pais nunca imaginariam que isso ia acontecer comigo. Eu era a neta mais nova, sabe? Então, assim, todo mundo me paparicava bastante. Então, ninguém, assim, esperava por isso. Porém, eu me guardei, eu não falei com ninguém. Então, eu continuei estudando, foram madrugadas muito difíceis. Eu peguei recuperação em todas as matérias na época. E aí, eu passava as madrugadas com livros, Deus, e o neném na barriga. Porque era muito difícil, então eram momentos que eu estava com falta de ar, aquelas coisas de gravidez mesmo. Então, mas eu não podia desistir de formar porque meu pai já ia me matar, então eu tinha que terminar o primeiro ano do ensino médio. E aí, graças a Deus, eu superei essa parte, consegui passar para o segundo ano, mas eu me fechei dentro do meu quarto, eu não quis contar para ninguém. E foi um momento, assim, muito difícil, porque eu não confiava em ninguém para contar, mas eu também não sabia o que estava acontecendo, porque eu escondi por 4 meses a gravidez. Então o neném já estava mexendo, aquela coisa toda, eu não sabia como lidar com aquilo. E aí eu lembro que no Natal minha mãe estava desesperada, que ela sempre me perguntava o que estava acontecendo, e eu me fechava, falava nada, trancava no meu quarto. E ela pediu meus tios para rezar por mim no Natal. E meus tios entraram lá no meu quarto e falaram, tá acontecendo alguma coisa? Eu, não, tá acontecendo nada. E aí eles, posso rezar por você? Eu, claro, pode rezar. E eles rezaram e aquela oração foi tão linda. Mas meu tio falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Você vai ficar deitada aí até quando? Tá, mas isso aí seus pais já sabiam já ou não? Não, isso tudo escondido. Tá. Ninguém sabia, porque eu me tranquei dentro do meu quarto mesmo, não sabia o que fazer. Então a reza foi porque você estava trancada. Porque eu estava trancada. Sua mãe estava preocupada com você. Exatamente, minha família não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu falei, não, eu vou levantar. Aí minha tia, mas tá acontecendo alguma coisa? Eu, não. Cortei eles. E aí, mas daquele tempo eu falei, não dá mais pra esconder, eu realmente tinha que contar. E aí eu cheguei pra minha mãe, mas eu era tão assim, corajosa, entre aspas, que eu não consegui falar a verdade pra minha mãe, porque eu já tinha feito exames, fiz teste, fiz exames de sangue, então contestou positivo, eu só não tive coragem de falar com ela que já estava positivo.
E foi uma madrugada terrível, porque ela não deixou dormir e ficou a gente acordada e ela falando o que você fez. E aí a gente foi ao médico no outro dia, né? E aí o ginecologista, na época que a gente foi fazer o exame em mim e ele falou assim: menina, você tá grávida de muito tempo. E aí eu... Desespero. Gente, assim, eu já sabia, mas a minha mãe entrou em desespero e eu não tive nenhuma reação. E ele falou: vamos providenciar rápido os exames, você vai fazer um ultrassom agora, porque não, a gente tem que descobrir quantos meses você tá. No mesmo dia eu fui fazer o ultrassom. E quando eu escutei o coração da minha filha batendo, eu falei: meu Deus, é real. Então todo aquele medo que eu estava guardando quando eu estava lá no meu quarto, parece que se foi. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha, tô grávida mesmo. Então, o coraçãozinho, eu acho que várias mulheres aí vão entender que é a parte que a gente, nossa, é impactante. E aí na época não tinha nada dessas coisinhas de revelação, chá de revelação, dá pra ver o sexo do bebê. E era uma menina. Já tudo no mesmo ultrassom? Tudo no mesmo dia. Foi o bate um atrás do outro. É um choque atrás do outro. Foi um atrás do outro. E aí, minha mãe acho que derreteu ali, mas ao mesmo tempo ela ficou assim: como a gente vai fazer pra contar pro seu pai? Porque meu pai era muito bravo, né? Ele já falecido, não sei se eu já comentei com vocês aqui. E ele era muito bravo, e aí minha mãe teve que me tirar de casa pro meu pai não me expulsar de casa. Então eu tive que ir pra casa do pai da minha filha, e eu fiquei lá durante um tempo. E meu pai me pediu pra voltar. Logo assim, gente, a gravidez foi assim uma loucura, porque eu tava já com 4 meses. Então meu pai pediu pra eu voltar, construiu um quarto lindo pra gente, foi muito bom. Ele me recebeu, a gente nunca teve oportunidade de conversar sobre isso, então eu nunca pedi perdão pro meu pai, porque ele não me dava o espaço e nem eu tinha coragem. Sim. Então foi bem assim a nossa história. Aí eu voltei pra casa e só que teve uma complicação na minha gravidez. A neném estava perfeita, não tinha nada com ela. Os exames que eu fiz, todos ela estava perfeita. Ela estava recebendo os nutrientes, tudo normal, mas eu estava mal. Então o médico chegou para conversar com a gente e falou: provavelmente ela sobrevive e você não. Então foi uma gravidez de risco, eu demorei muito a contar. Então minha mãe ficou desesperada e todo mês eu tinha que estar lá no hospital fazendo os exames. Era terrível, porque a gente tinha que pegar ônibus. Foi bem complicado essa época. Mas assim, eu fiz todos os exames tudo direitinho, né? E é isso aí. E aí, como que foi o restante da gravidez? Aí teve as complicações? Isso, teve as complicações e a gente cuidou direitinho. E chegou um dia que a bolsa estourou. Nossa. Corri pro hospital, era no domingo de manhã. Eu acordei e tal, e aí eu fui tomar banho e aí a água não parava de descer. E eu falava: o que tá acontecendo? 15 anos, que né? Tá acontecendo? E Não literalmente sabe, a gente é muito inocente, gente. Com É muita inocência. E aí eu acordei a pessoa, o pai da minha filha, e falei: me ajuda, tem alguma coisa acontecendo. E ele: o que tá acontecendo? E aí a água não parava de sair, e aí a gente já correu pro hospital. Sim. Cheguei lá no hospital, aquelas contrações terríveis, foi, gente, horrível, mas vale a pena. Aquelas dores terríveis físicas. E chegou o momento do parto. Eu já não aguentava mais fazer força ali. Foi um momento, assim, fisicamente muito difícil. E literalmente eu não tava mais aguentando. E aí eu já tava começando a ficar com os meus lábios roxos, foi muito complicado. Eu não tava aguentando, eu falei: eu não vou conseguir fazer força mais. Sim. E aí eu lembro que as pessoas que estavam ali na sala falaram: não, você precisa ser forte, você precisa fazer a última força, porque senão você não vai aguentar e ela também não vai aguentar. E aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha literalmente forças. Só que eles teve que fazer um procedimento muito rápido, eles teve que anestesiar minha parte íntima, rasgar de uma vez pra poder tirar ela. E só que eu tinha que fazer uma força pra ajudar eles a puxar ela, porque senão poderia acontecer alguma fratura ali. Então fisicamente a dor foi terrível. Eu nunca senti tanta dor, porque a anestesia não pegou direito, porque eles não podiam esperar, porque senão não ia, a neném não ia aguentar e nem eu. E aí deu certo, gente, eu fiz minha última força e a Maria Eduarda nasceu. O nome dela era Maria Eduarda. Meu Deus, que coisa, né? A mulher, ela não tem isso. Não tem, gente, não tem. Não tem uma respiração. Eu fico imaginando, assim, as mães, né? Muitas mães vão ouvir a gente.
que, assim, tem essa experiência. Eu tava até ouvindo esses dias, acho que foi ontem mesmo, um podcast sobre parto, sobre mães mesmo. E elas falando assim, teve uma que falou assim, depois que eu tive o meu primeiro filho, que o menino saiu de mim, eu falei, nunca mais eu quero isso na minha vida, eu não quero experimentar isso nunca mais, porque é uma dor insuportável, um momento de muita... Você gasta muita energia e tudo mais. E, sei lá, eu fico imaginando assim, uma menina de 15 anos, né? Você tinha 15 anos. E isso eu já tinha feito, 15 anos. 15 anos, super inexperiente, porque com 15 anos, antigamente, hoje em dia as meninas estão mais evoluídas, com né? certeza. Mas na nossa época de 15 anos, a gente tava ainda assim, querendo uma Barbie, querendo ir pra Disney. Sim, é verdade. Bem menininha Sim. mesmo, então a gente não tá preparada pra isso. Mas, assim, e aí você falou que a Maria nasceu. E aí? Como que foi, tipo assim, a adaptação na sua casa, com seus pais, com o pai dela e tudo mais? Como que foi pra você, tipo assim, agora sim, tô vendo a criança? Então, eu não tinha entendido o que era ser mãe ainda, por incrível que pareça. Inclusive, eu queria só ressaltar, Deus ressignificou isso na minha vida. Eu teria vários partos normais, com certeza. Por mais doloroso que foi, eu teria. Mas antes eu tava totalmente traumatizada, eu não queria de jeito nenhum, mas hoje Deus ressignificou isso pra mim. A nossa primeira noite foi ótima. Eu, como uma menina de 15 anos na época, só queria dormir. E a neném não? Não, mas foi muito tranquila. Ela era Nada uma mudou menina com relação linda. a isso, né? Nada Você só quer dormir hoje. Só dormir, gente. Gente, isso é um absurdo, tá? Calúnia. E a nossa primeira noite foi muito tranquila. A gente foi pra casa no outro dia. Ela recebeu alta, como eu disse, eu fiquei muito bem. E ela também ficou muito bem e a gente foi pra casa. Como eu sou muito independente, eu lembro da nossa primeira noite em casa, eu estava dormindo, gente. Dormindo, esqueci que eu tinha uma filha. Só que eu acho que o Espírito Santo me deu uma cutucada e eu acordei de uma vez e falei, eu tenho uma filha, agora eu tenho que cuidar dela. E aí eu olhei pro lado, o berço ficava do lado da minha cama assim, e o pai dela estava na sala, minha mãe estava no outro quarto, e ela estava com olhos arregalados pra mim. E eu falei, ai meu Deus, e eu pulei, eu acendi a luz, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, mas eu também não queria pedir chamar ninguém, eu queria fazer sozinha, porque as mulheres vão entender. O pós-parto é muito difícil, é um lugar onde que a gente se sente muito sozinha, uma solidão, incapaz. Então eu queria me sentir capacitada por cuidar da minha filha ali. Então eu peguei ela e eu falei, eu não sabia nem dar mamar, gente. Ali foi um momento único que a gente teve. Eu consegui dar mamar pra ela, colocar pra rotar tudo sozinha, ela dormiu novamente. Ela era muito tranquila, uma bebezinha muito forte, né? Eu costumo lembrar que ela tinha uns olhos de jabuticaba, né? Ela tinha uns olhos muito pretinhos, era muito linda. E aí, beleza. Aí, passar do tempo da semana, que foi muito difícil curar o umbigo, tinha avó, essas coisas, gente, escutem as mães de vocês. Faz toda a diferença, as vovós. E aí, a gente foi levar ela pra fazer o teste do pezinho, né? E chegando lá, ela não chorou. E eu falei, nossa, a Maria Eduarda é muito forte. Só que a enfermeira falou, não, tem alguma coisa errada. E eu falei, tá, eu não tava sabendo o que estava acontecendo. Ela falou, você vai precisar ir pro hospital imediatamente. Eu fiquei assustada, fomos pro hospital imediatamente. Chegou lá no hospital, o médico falou, olha, ela vai precisar ficar internada na UTI. Ela não tá recebendo o seu alimento direito, ela tá muito fraca. Você tem que ensinar ela direito, como que vai pegar o peito e tal, essas coisas assim. Eu falei, tá, ela vai ficar internada, mas vai ficar tudo bem. E aí ela também tava amarelinha, então ela tinha que receber aqueles banhozinhos de luz lá. E aí, gente, nesse momento, eu acho que foi uma das piores dores da minha vida que eu senti. A gente foi, assim, pra uma salinha lá da UTI. E aí os médicos teriam que achar o acesso no bracinho dela, né? E aí os médicos pediram pra eu me retirar. Falaram assim, olha, as mães choram nesse momento e acaba que não dá pra gente fazer. E o neném fica estressado. No momento ela tá precisando de força, então a gente precisa que você saia. Eu falei, não vou sair, eu vou ficar. E aí foi aquele momento que eu tive aquele baque, assim, que eu era mãe. Então eu me senti mãe de verdade, não foi na gravidez e nem foi no parto, enfim, foi naquele momento. Então eu lembro que enquanto eles estavam lá
tentando pegar o acesso, ela pegou muito forte no meu dedo. E eu olhei pra ela e eu comecei a passar força pra ela. E ela não chorou em momento nenhum. Eles conseguiram pegar o acesso, mas assim, gente, eu queria que me rasgasse, me batesse, mas não faria aquilo. Então, naquele momento, eu entendi o valor mesmo, do que era ser mãe. O sentimento. O sentimento. O amor de O verdade. amor de verdade. E aí, eles terminaram de fazer os procedimentos e eu falei, vou dar o pé daqui. Saí correndo e fui pro quarto. Gente, eu chorei. Tava tentando todo mundo me consolar e eu precisava tirar aquilo de mim. E eu olhando pro quarto onde a gente tava, tinha mães com seus bebês dando de mamar, dormindo. E eu sozinha ali, sem minha filha, eu fiquei desesperada. Enfim, foram momentos muito difíceis que a gente passaram. Ela ficou no UTI alguns dias. Eu não podia dormir lá, então eu tinha que ir pra casa. Eles tiveram que me dar alta, né? Porque eu estava boa, então eu não podia ficar no hospital. E muito menos lá na UTI neonatal. Aí eu ia pra casa, todo dia eu voltava pro hospital, tirava o leite, corria lá pra UTI e ficava o dia inteiro. Não comia, não fazia nada, só fazia isso. Eu chegava, não pode, mas eu fiz porque eu queria estar perto dela o tempo todo. Então eu tirava meu leite, subia e ficava lá com ela o dia inteiro. Voltava pra dar uma respirada, pra beliscar alguma coisa, mas só isso que eu fazia, eu queria ficar perto dela. E eu lembro que um dia específico, a enfermeira falou assim, vamos dar um banhozinho nela, né? Vou pedir ao médico se pode tirar o oxigênio. E o médico, não, tá super liberado, vamos tirar um pouquinho, que é só um banhozinho. O banhozinho na época, pelo menos na UTI, era só com paninho, né? E ela com dificuldade pra respirar, mas ela aguentou ficar sem oxigênio durante um tempo. E aí a gente deu banho e, gente, aquilo me deu uma esperança enorme no meu coração. Que eu falei, nossa, ela vai ficar bem, porque ela tá conseguindo ficar sem oxigênio um pouquinho. E a gente deu banho, a enfermeira, nossa, ela é muito forte. Realmente, se eu fosse definir o que foi a Maria Eduarda, foi essa fortaleza. Ela era muito forte. E aí a gente voltou, eu fui pra casa super feliz. Eu falei, gente, ela vai sair e tal. E eu voltei no outro dia, feliz e radiante, porque isso me deu muita esperança. Quando eu tava indo pra tirar o leite, o médico falou, não precisa tirar, você precisa subir aqui. E aí eu fiquei, meu Deus, ela vai embora. Não, eu inocência, eu falei, nossa, ela vai embora, porque ontem ela tava bem. Sim, da alta, né? Da alta. E não precisa eu passar por isso. E minha mãe, acho que ela já sacou. E aí minha mãe já chamou meu pai e a gente subiu. Chegou lá, ele falou assim, ó, infelizmente ela não aguentou. Ela pegou uma infecção muito forte hospitalar, a gente tava tentando combater com antibiótico. E infelizmente ela faleceu. E aí eu comecei a chorar. Eu não tava entendendo nada. Eu comecei a chorar e eu não escutei mais os médicos falando mais nada. Sim. E aí eu falei, meu Deus, eu chorava. Gente, eu chorava. Eu falei, eu quero despedir dela. E eles falaram, tudo bem. E eu entrei naquele lugar, gente, é terrível. Eu entrei naquele lugar, naquela sala, naquele UTI. E eles colocaram ela no meu colo e eu falei, não, eu não vou aceitar isso. E eu comecei a chorar e nem consegui me despedir, na verdade. É um momento muito dolorido. E naquele momento os médicos teve que tirá-la do meu colo e me levar para outro lugar. Sim. Eu me fechei nesse momento. Porque eu chorei o que eu tinha que chorar ali e eu me fechei. Então as pessoas vinham conversar, me dar as condolências. E eu simplesmente, como se, sabe, eu fiquei muito fria. Eu tava doendo, eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha que processar tudo aquilo. E aí aconteceu essa grande fatalidade com a Maria Eduarda mesmo. Entendi. E como que foi, assim, o pós? Porque, assim, você tinha 15 anos, você acabou de perder uma filha. Como que foi, assim, depois? Porque, assim, você era uma adolescente, você ainda talvez, igual a Natália comentou aqui, tem 10 anos que aconteceu, mais ou menos? Vai fazer 12 anos. Então, há 12 anos atrás, uma adolescente de 15 anos talvez brincava na rua, não sei, fazia as coisas assim. Você continuou, você voltou para essa vida, porque durante a gravidez, provavelmente você se privou disso, porque você tinha que se resguardar ela também, né, a gravidez, sim. A Maria Eduarda. E assim, e depois, quando passou, o que você fez, o que você voltou a fazer, como é que eram os seus hábitos, o que você fez? Certo. Então, eu continuei indo na igreja. Até nessa época você já frequentava a igreja católica? Não, eu já estava na igreja evangélica. Já estava na igreja evangélica? Isso, foi logo na época.
que eu estava na igreja mesmo que aconteceu. Entendi. E eu continuei indo, eu não tive vergonha de ir, apesar que as pessoas, hoje é muito mais assim, tranquilo das pessoas aceitarem, mas antigamente as pessoas olhavam assim torto. Mas o julgamento. Sim. Mas eu não sabia nada sobre o pecado ainda, eu estava conhecendo ainda Jesus. Aí na época eu continuei frequentando a igreja, por mais que às vezes eu ficava com vergonha, mas eu ia. E eu lembro que a minha mãe conversou comigo, a gente estava na varanda da minha casa, a gente tinha acabado de voltar do cemitério assim, e eu falei, o que eu vou fazer? Porque, gente, minha cabeça, ela ainda não tinha processado ainda o que tinha acontecido. Porque uma coisa é você eu fiquei grávida, eu falei, pronto, o que vai ser da minha vida? Um momento, eu vou aceitar a gravidez, e depois eu perdi. Então, assim, foi muito complicado, e da forma que foi muito difícil. Então, não tive assim, olha, o que eu vou fazer? Não tinha nada na minha mente, literalmente nada. Minha mãe, minha filha, agora você vai terminar esse relacionamento, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer o que vocês quiserem, eu só falava isso. Só que aí teve um dia que eu fui colocar um piercing no nariz, eu tava na rua. Aí eu falei, Deus, é o seguinte, eu vou revoltar, agora você vai ver o que eu vou virar. E eu falei, você vai ver. Eu vou voltar pra minha vida antiga, vou fazer tudo que eu vivi antes, vou beber mesmo, vou usar as coisas ilícitas que eu já usava antes, vou fazer tudo que eu tiver direito de fazer. Mal sabia eu que Deus ia me aproximar dele. Então, assim, em vez de eu revoltar, ficar doidona da vida, eu realmente me aproximei de Deus, de Jesus. E aí eu lembro de um culto que eu aceitei Jesus. Eu queria pregar pro poste. Porque eu estava com o coração radiante quando eu aceitei Jesus. E nisso, a dor estava lá. Mas eu continuei vivendo no mesmo ano, inclusive. Isso aconteceu ela nasceu dia 5 de junho de 2011 e ela faleceu no dia 14 de junho. Quando foi em dezembro, inclusive, eu já estava batizando. Então, assim, eu me aproximei de Deus, eu não sei te explicar como, eu sei que Ele foi me aproximando de uma forma que eu não consegui ficar doidona mais. Sim. As coisas foram acontecendo, né? E quando você viu... Quando eu vi, eu já estava apaixonada. Esqueci de ser revoltada. Eu estava apaixonada por Jesus e eu queria viver aquilo lá com Ele pro resto da minha vida. Cara, que top. Eu acredito que essa fase da perda mesmo, né? É uma coisa que nós, seres humanos, a gente já até conversou sobre isso algumas vezes, eu e a Amanda. Nós não conseguimos, assim, aceitar, né? Porque é uma separação muito brusca, assim, muito... Nossa, é muito triste você pensar assim, nunca mais eu ver essa pessoa. Todo mundo que já perdeu alguém, um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, uma filha. Todo mundo sente aquela dor, assim, que parece que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Porque é uma separação, assim... o que aconteceu, né? E só que nós, assim... vendo as pessoas, é com o tempo mesmo que você começa a viver, tipo assim, a aceitação. Sim. O que vai ficar mesmo é a saudade, talvez o pensamento de, poxa, se tivesse aqui, como seria? Será que a gente estaria Imagina, uma filha de 12 anos hoje. Seriam duas irmãs. Que loucura, mesmo. exatamente. Duas irmãs. Não sei quem seria a mais responsável, eu acredito que é a Maria Eduarda. A mais responsável. Não. Seria acho mais que legal, não. eu acho que seria amiga dela, na verdade. É verdade. Mas eu acredito que essa fase, né, da perda foi algo muito marcante na sua vida. Sim. E também, logo após, né, você perdeu o seu pai, né, também, né? Sim. Um tempo depois. Foi quanto tempo que... Nossa, foram 12, 13, 14... Foram 5 anos depois. 5 anos após eu perdi meu pai. Foi muito difícil. Gente, a gente nunca tá acostumada com luto. Não. Então eu tenho que dizer isso pra vocês. Antes de ressaltar a morte do meu pai, eu passei por cima, então eu não me curei. Na época, né, da perda da Maria Eduarda, eu resolvi guardar. Então as pessoas que sabiam, que estavam perto, elas me perguntavam, eu respondi o básico e não falava mais sobre isso. E as pessoas que passaram pela minha vida, vocês vão ficar surpreendidos, mas... Acho que tem muita gente que não sabe. Muita gente, literalmente, muita gente não sabe. Então eu me privei, eu não queria falar sobre isso porque eu não aceitava isso. Eu me culpava muito pela morte dela. Né? Por a gente, realmente, gente, até a gente aceitar a gravidez,
é muito complicado, mas não foi minha culpa, então eu me culpava muito e eu também ficava com medo da reação das pessoas de me julgar, porque eu fui muito julgada na época, muito medo. Pela minha família também, apesar que eles me receberam muito bem, eles cuidaram muito bem de mim, mas tem sempre julgamentos, né? E eu atropelei, ou seja, eu não falei nada e eu guardei aquele sentimento dentro de mim. Pausa. Meu pai falece 5 anos depois, né? E aí foi muito difícil, porque eu e minha mãe, a gente era totalmente dependente financeiramente, né? Apesar dele não ficar muito na nossa casa, porque ele era cegonheiro. Ele viajava muito, mas a gente era totalmente dependente. A nossa família era uma família muito bonitinha. A gente, quando meu pai estava em casa, a gente era obrigado a almoçar na mesa, né? Domingo, era aquela coisinha toda. Frango assado. Na verdade, bife, arroz, feijão, bife e batata frita. Era o que ele gostava, demais. sempre. E aí era aquela coisa, menininha do papai, apesar né, da gente ter passado por um baque, a gente se afastou bastante por causa da minha gravidez e tal. Perdi muita confiança dos meus pais, mas foi um baque muito grande. Então, mas aí eu fui passar por luto do meu pai. Passei, foi muito complicado, eu tive que perdoar. Aconteceu algumas coisas que não convinha falar, mas eu tinha que perdoar ele pra não expor pessoas. Por isso que eu não vou falar. Sim. Mas aconteceu muitas coisas, foi muito difícil. Reergui. Uhul! Glória a Deus. 3 anos depois, minha avó falece. Isso. Pra mim, assim, foi muito difícil. Foi um momento que eu fiquei assim, meu Deus, eu perdi meu porto seguro. Eu acredito que cada ser humano tem uma pessoa que você mais ama na vida. E pra mim era minha avó, que eu já tinha perdido a Maria Eduarda. Então eu lembro que eu fiquei desesperada. Foi um momento muito difícil da minha vida. E eu vivi uma depressão muito forte, síndrome do pânico, isso já vinha, aí frisando novamente, vinha da perda da Maria Eduarda que eu não conseguia ressignificar. Então foi um ano assim de caverna. Eu fiquei dentro da minha casa com síndrome do pânico, meu corpo começou a sentir, porque eu guardei, então eu não falei o que eu estava sentindo, então eu comecei a dar crises de convulsivas por causa dos meus sentimentos. Fiz todos os exames que vocês imaginarem, os médicos não acharam nada e realmente foi porque foi minha alma que estava doente. E aí foram momentos muito difíceis que eu passei, mas eu comecei a escrever as minhas orações porque eu não conseguia orar. Eu não conseguia ir na igreja. Eu lembro que pastora Leone, Famosa. eu te amo muito. Você foi na minha casa e tentar, né, me tirar de casa e eu, assim, simplesmente fui muito resistente. Falei, eu não quero. Mas você tava lá comigo sempre, segurando minha mão. Você e a pastora Raquel foram pessoas, assim, essenciais na minha vida. Que aí eu já vou falar sobre um pouquinho da identidade, porque a Raquel me ajudou muito sobre isso. E aí eu falei, eu acho que eu nunca mais vou sair desse lugar, porque eu tinha que tomar remédio pra dormir, remédio, né, de antidepressivo. Minha mãe tinha que dormir no quarto comigo, então eu passei, assim, um perrengue. E até hoje eu me emociono muito quando eu falo da minha avó, porque eu, assim, a amava muito. E foi uma perda muito difícil, mas eu consegui ali, acabando ressignificando essa perda mesmo. E me curei, né, da depressão com Jesus. Na medida que eu ia escrevendo minhas orações, ele se ia fazendo muito presente. E aí eu via que o pânico estava indo embora, que a depressão também estava indo embora. Foi momentos muito difíceis, gente. Ficar trancada, eu super entendo essas pessoas. E eu acho que o que a gente não pode perder é a fé. A gente tem que sofrer, a gente não pode privar o nosso sofrimento, porque o sofrimento, ele nos aperfeiçoa. Então a gente precisa sofrer, mas a gente não pode ficar ali no deserto o tempo todo, porque ali não é o nosso lugar, né? E é isso, eu me ressignifiquei. Eu lembro que eu voltei com tudo mesmo. Eu lembro que eu queria fazer tudo pra Jesus. Eu escutei uma pregação do Luiz Hermínio que me despertou, literalmente. Eu falei, eu preciso fazer mais pra Jesus, eu preciso ser crente de verdade. Porque antes, assim, como eu disse, na faculdade foram momentos muito difíceis. Sim. Que eu passei, que eu estava na faculdade, então assim, eu estava me formando. Ainda tinha graduação. Tudo, tinha graduação, tinha tudo, tinha TCC. Eu era super tímida, em nome de Jesus. Não conseguia falar direito, então isso também me atrapalhou, tudo junto. E
por que eu falo sobre isso, sobre a síndrome do pânico e a depressão? Porque eu não falei sobre as perdas que eu tive, eu não falei dos meus sentimentos e me culpava, então a culpa me paralisou. Então, assim, eu não conseguia mesmo, gente, falar. Toda vez que vocês vão entender, toda vez que vocês me pediam pra eu falar alguma coisa na célula, ou o pastor pedia pra eu abrir o culto, eu quase morria. Ou quando eu subia no altar pra fazer alguma coisa, eu não me sentia merecedora, porque eu guardava uma culpa dentro de mim. Sim. E aí eu pedi, orando, com certeza com a ajuda do Espírito Santo, não perca a fé, gente, porque ele vai te tirar desse lugar. Mas não tenta tirar o sofrimento, inclusive a minha psicóloga Ana. Ela vai ficar muito orgulhosa de mim. Verdade. Bom trabalho, Ana. O trabalho que você está fazendo é muito incrível e me ajudando a ressignificar isso, mas uma coisa muito importante, não perca sua fé. Eu acho que ela vai te fortalecer. Então, sobre as perdas, foram 3 grandes perdas, né? Mas eu queria te perguntar sobre a maior lição que você tirou disso tudo, mas a gente já identificou, que foi o que você acabou de falar, sobre a questão da fé. Eu acredito que é isso que você vai falar, né? Porque eu ia te perguntar qual foi a maior lição que você tirou dessas 3 grandes perdas. Então, se não for isso, pode falar qual que é a maior lição. A maior lição foi realmente me agarrar a Deus e confiar nas pessoas. Sim. Certo? As pessoas ferem, gente, as pessoas ferem, mas as pessoas curam também. Então elas estão ali pra te ajudar a sair de um buraco que você acha que você não vai sair. Então, dessas 3 perdas, gente, eu nunca tô preparada pra perder ninguém. Sim. Lógico, eu perdi meu avô também tem pouco tempo, ano passado. E, assim, foi muito doloroso. Eu sinto muita falta dele. É um processo difícil, o luto. A gente precisa passar. Mas lá não é o nosso lugar. Então, essas pessoas, se você tá passando por um luto, não fique aí nesse lugar pra sempre. Você precisa ressignificar isso e ir pra frente. Então, a fé me ajudou a tirar desse lugar que eu achava que não ia sair. Eu acredito que também na época da sua perda da Maria Eduarda, assim, não era muito falado sobre fazer uma terapia, era algo muito resistente ainda às pessoas, né? Talvez até mesmo a você, não sei, a nossa visão, assim, pelo menos a minha visão, é que antigamente, hoje em dia, a gente fala mais sobre depressão, sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade, sobre pedir ajuda, sobre, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma terapia, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de um psiquiatra. Só que, ao meu ver, assim, antigamente isso era uma coisa assim, não, isso é loucura. Te contar um caso sobre isso, inclusive, a minha mãe, a gente precisa te levar no psicólogo. E eu, gente, como você disse, eu era resistente. Tá vendo? Te animas. Minha mãe foi sábia, me levou numa psicóloga. E aí eu sentei lá, eu lembro, gente, que sufoco. Eu sentei lá, como quando a pessoa vai resistente, nada flui. Então você não vai ser curada, minha filha. Você só vai ficar resistente ali e vai ficar conversando à toa. E aí aquela mulher me olhando, eu olhando pra cara da mulher. E assim, o que você quer saber da minha vida? E eu fui super resistente com ela e eu fui tentando me abrir e ela tentando acessar e eu não deixando ela acessar. Eu falei, cansei, eu não vou mais. Porque eu não estava aberta, eu não queria a ajuda de ninguém. Eu literalmente me fechei. Esse é o problema, porque é o que a gente sempre fala, né? Nem Deus toca nesse lugar nosso de eu quero que você fique bem, mas se você não quiser, infelizmente. É verdade, não tem jeito, ele não vai invadir, gente. Ele não invade a vida. E nem as pessoas, né? Os profissionais. Ninguém. Se você não quiser sair, vai ficar lá. Vai ficar. E o tempo passou. Na verdade, a gente já chegou no tempo presente, que foi a questão da psicóloga, que já é um tempo atual, né? Já é praticamente há meses atrás. Então, assim, as coisas foram acontecendo, as perdas ocorreram, você se ressignificou. E se fosse olhar numa linha do tempo, a gente já chegou no presente. Então, queria que você contasse um pouco sobre, para quem não sabe, a Amanda, ela adotou uma criança, mas de forma... Apadrinhou. Eu ia falar adotou de forma virtual. Ela apadrinhou uma criança e eu queria que você contasse mais sobre isso, como pra gente
né? A gente está caminhando aí pro final da nossa conversa, mas queria que você falasse um pouco sobre o Caleb. Isso, gente. Então, eu acompanhei durante muito tempo Nations Help. Depois eu vou colocar o link para os meninos para colocar para vocês procurarem mais sobre isso. Então, tem 6 anos que eu conheço eles através do Ministério Clamor pelas Nações do Ricardo Robortella. Ele faz uma conferência em janeiro, todo ano. E eu tô lá todo ano, tem 7 anos que eu vou nessa conferência. E eu sempre tive vontade de apadrinhar uma criança, mas eu nunca tive condições, porque pela faculdade, né? E questões de trabalho que eu ainda não trabalhava. Esse ano eu fui diferente. Eu falei, Deus, eu preciso fazer uma coisa útil com o meu dinheiro. E isso já estava queimando no meu coração, de apadrinhar uma criança. Cheguei lá, eu falei, a primeira coisa que eu fiz, gente, eu nem falei mais nada. Falei, paz do Senhor, eu queria apadrinhar uma criança. E as mulheres começaram a vibrar e tal comigo. E aí eu... Sério? Sério, elas falaram, você foi muito resposta de oração pra nós. Que E eu legal. me senti assim, meu Deus, é o tempo certo. E aí, na mesa, assim, onde fica o estande, tem várias fotinhas de criança e do lugar onde que eles são. E aí eu fui olhando, um sorriso muito interessante, diferente, meio arteiro, assim. E eu escolhi o Caleb. O Caleb, ele tem 9 anos, ele vive no orfanato lá no Haiti. Normalmente eles pegam uma foto recente da criança, então de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses eles vão fazendo essas atualizações da vida do Caleb pra gente, ou de qualquer outra criança que você apadrinhar. Então a atualização que eu tive inicial, que ele tem 9 anos, mora lá no Haiti, órfão, e é uma pessoa assim que um dia eu quero conhecer esse menino, porque ele me cativou muito pelo olhar e pelo sorriso dele. E por ele ser arteiro, eu falei, é muito bagunceiro, apesar de ser um pouquinho tímido, ele é muito bagunceiro. E lá eles fazem discipulado com as crianças. Então não só ensina para casa, essas coisas, mas eles têm o discipulado, então a Bíblia tá lá com a criança. E também esse recurso financeiro, né, que eu mando uma quantidade mínima, tá, gente? Em relação ao valor de um hambúrguer artesanal. Mas vale muito a pena. Eu mando esse dinheirinho lá pra ele. Então não é só pra alimentação do Caleb, não é só pro orfanato, mas também por essa questão do discipulado. Que tem um missionário que, né, cuida lá de pertinho dessas crianças que estão lá. E era o meu sonho, né? Assim, não sei se é pra suprir uma carência emocional, mas eu acredito que seja pra honrar a Deus também. Com aquilo que, com os meus sonhos. Inclusive, um dia eu sonho em adotar, é uma direção de Deus também. Sim. Que é também ser nos próximos capítulos aí, futuramente. Deus já me deu um sonho, já me deu o nome, já me deu a história, e eu vou lutar para viver isso, assim como eu estou ajudando o Caleb. Com certeza. E uma das coisas que a gente já falou bastante, né, do ressignificar, a Amanda hoje, a gente é bem próximo, assim mesmo, de verdade, né? Tem o que? Eu não sei quanto tempo. 3, né? 19, 20, 22. Uns 4 anos, né? Tem uns 4 anos que a gente se conhece. Nós somos da mesma igreja. Ela chegou na nossa igreja, chegou na minha casa. Eu ainda nem era casada. Eu acho que a gente nem namorava, né? Na verdade. Eu tinha uma célula na minha casa e a Amanda chegou lá. E assim, a gente virou amiga mesmo. Verdade. Muito amiga. E quando eu conheci a Amanda, eu nunca nem imaginei toda a história por detrás, porque era uma pessoa que estava ali na igreja, sempre buscando muito estar envolvida. Então, assim, por isso que eu acho que vai ser um susto, assim, para muitas pessoas que estão com a gente hoje, na igreja, ao nosso redor mesmo, com amizades, porque não imaginam, porque ela tá sempre servindo, tá sempre ali, colocando a mão em alguma coisa, fazendo. E eu acho que quando você, assim, por mais que demorou esse processo acontecer, teve a ajuda da Ana. Muito obrigada, Ana Carolina. Você beijo, arrasou, coração. Teve esse processo, mas eu acredito também que foi algo que Deus trouxe para você, assim, naquele momento, para que você realmente suportasse isso, né? Uma maneira de enfiar mesmo a cara, trabalhar muito. A Amanda tinha 3 empregos, agora ela só tem 2. Eu tinha 4. Agora ela só tem 2. E tava sempre assim, correria. E, gente,
Eu acho uma coisa muito engraçada, assim, só pra falar mesmo, a Amanda é dentista de criança, né? Isso, eu esqueci de falar. Não atendo adulto, mas Não atende adulto. Só Verdade. então, se você tem um filho aí com a cara e leva na Amanda, que ela é muito boa. por favor. E Verdade. eu acho muito legal isso, porque é uma forma também que eu vejo de você estar sempre conectada com crianças, né? Sim. Com uma coisa assim, com o seu trabalho, na igreja, com pessoas, o carinho pelas crianças e tudo mais. E eu acredito que isso realmente é um dom de Deus mesmo, assim, pra você. Porque não é fácil, gente. Eu já vi a Amanda atendendo no consultório. Não é o odonto É pediatra. choradeira, é gritaria, é a mãe xingando, é o menino chorando, aquela confusão e a dentista lá assim, não, vai dar tudo certo. É um dom, literalmente. Vocês vão me entender. Quem é odonto pediatra é um dom. É um dom, Tem que porque ser, tem que ser. é muito Com difícil. certeza. Se o menino começasse a gritar, eu ia falar, olha, sinceramente, tchau, vai pra sua casa. Mas, né, tem pessoas capacitadas pra isso. E então eu conheci a Amanda nisso tudo e hoje, assim, a gente, com essa caminhada, eu vejo tanto que você, né, desenvolveu. Sim. Ela foi mais aberta. Ela me contou essa história, eu lembro desse dia. Ela falou assim, eu era líder da célula. Ela falou assim, vem aqui almoçar na minha casa. Aí eu falei, beleza. Saí da faculdade, falei, como ônibus que vai pra sua casa? Peguei o ônibus certo, mas desci num ponto totalmente errado. Nossa, gente. Andei demais, fiz ela andar pra me encontrar, porque eu Foi nunca tinha ido na verdade. casa dela. Mas enfim, cheguei lá, ela tinha feito... Ela não, né? Tia Nina. Tinha feito um almoço. Ela tem uma cachorra muito maravilhosa. Muito especial, a pretinha. Que, assim, recepciona a gente muito bem. Oh. Deixa a gente com muito medo dela. Os Deixa dentes assim. pra fora. E a Amanda foi me contando essa história dela. E eu, tipo assim, comendo um estrogonofe e pensando assim, o que eu vou falar, né? Porque... Mas eu acho que foi um momento, assim, pra mim também, de muita importância. Foi uma forma de confiança. Sim. Por mais que você tinha essa dificuldade, né, de confiar nas pessoas. Sim, foram poucas pessoas, né, muito, assim, quando eu via confiança em alguém, eu contava, mas eu contava mesmo, expondo meus sentimentos. Mas muitas pessoas falavam, nossa, deve ser muito difícil perder filhos. E uma conversa, gente, aleatória, é verdade, eu ficava caladinha. Sempre calada. Sempre calada. Mas essa evolução de passar por isso, né, e de hoje ser uma pessoa, assim, estruturada, ter a família, ter o seu trabalho, a sua profissão, isso eu vejo como uma graça de Deus mesmo sobre a sua vida. E hoje vivendo tantas coisas, Caleb, muitos sonhos para Portugal, muitos sonhos de missões. Portugal, Amanda vai Espera, estão chegando! Se você tem uma igreja em Portugal, faça um convite, Estão chegando, sabe? quem sabe? Tem um consultório no odontológico, colégio. portugueses, cuidar dos dentinhos dos seus filhos. É interessante. E muitos projetos que a gente sabe, assim, por caminhar com ela mesma, com a Amanda. E assim, eu fico muito feliz de ver tudo aquilo que Deus tem feito e muito mais que Ele vai fazer pela sua disposição, né? Pela disposição do coração mesmo de te falar assim, eu passei por muita coisa, mas agora eu estou vivendo outra coisa. O Caleb, eu vejo que, como você falou, é uma coisa assim, de honrar a Deus, mas é uma forma de Deus também, te mostrar assim, Com certeza. você pode fazer isso, sabe? E Sim. te preparando mesmo para o futuro, né? Sim, Um com futuro, uma certeza. futura adoção, sei lá, né? Muitas Sim, coisas que eu vão entendo acontecer. isso muito porque, gente, eu sou. Quando eu gosto demais. Quando eu vi o Caleb, a gente não só, como eu falei, financeiramente, mas eu oro por ele. E eu sinto tanta vontade de estar ali com ele. Então eu vejo uma preparação para uma futura adoção. E o cuidar de Deus é muito incrível. Não, legal demais. E a gente sabe que em todo tempo Deus tá ali, né? Eu acho que Ele, por exemplo, nos momentos bons Deus tá ali, nos momentos ruins Deus também está. E uma coisa que eu tava ouvindo hoje que é muito legal e é legal pra gente meditar é assim, ó, a frase: vivência com aprendizado é igual a experiência. Sim. Vivência sem aprendizado é igual a problema acumulado.
Então, por exemplo, você vive uma coisa e você aprende com aquela coisa, na verdade, você vive uma coisa e aprende, né? Isso que eu falei. Isso. Vivência com aprendizado é experiência, isso. Você vive uma coisa e você aprende, ela se torna uma experiência. Mas se você vive uma coisa e simplesmente passa por aquilo sem refletir, sem parar e pensar naquilo que você viveu, elas é só um problema que gera outro problema, que gera outro problema e vira aquela bola de neve. Então, a gente precisa de aprender muitas coisas diante daquilo que a gente vive, porque senão não vai passar de problema. Então, eu acredito que você aprendeu muita coisa, Sim. você compartilhou muitos aprendizados aqui com a gente, Sim. você compartilhou essas experiências que com certeza vão edificar. E pra gente fechar, a gente queria te fazer uma pergunta. Certo. E essa pergunta, eu acredito que é mais um fator que vai inspirar as pessoas que vão estar nos ouvindo. E a pergunta é a seguinte: conhecendo a Amanda de hoje, o seu coração, o que você vive hoje, e conhecendo a Amanda do passado, aquilo que você já viveu, né? Se tivesse alguma coisa que você pudesse mudar, alguma atitude que você falasse assim, não, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. O que você mudaria? Bom, gente, muitas coisas que eu mudaria, com toda certeza. Mas tem uma coisa que eu mudaria, que iria mudar o curso, que não estaria 12 anos depois aqui falando pra vocês. Eu não ficaria calada e teria permitido as pessoas me acessarem e ter me ajudado em relação ao processo que eu estava passando. Então, assim, 12 anos depois eu estou aqui falando, porque como eu disse aqui, como eu cheguei aqui, né, um pouquinho antes do podcast começar, não dói mais, assim, aquela dor, aquela vergonha, como se fosse algo prendendo na minha garganta, né? Então é mais, Deus me aperfeiçoou para eu estar aqui falando aí. Mais pra frente, com toda certeza, as pessoas vão me perguntar para eu estar... eu estou aperfeiçoada para essas pessoas serem edificadas através disso. Sim. Então eu não ficaria calada de jeito nenhum, eu teria falado, vivido luto naquele momento e não vivido luto anos depois. Sim, cara, que legal. Então, resumiu bem aí aquilo que a Amanda queria passar pra gente, né? Então é isso. Muito Muitos obrigada. aprendizados. Muitos aprendizados de hoje. Muitas podcast. histórias. Bom, tem muitas coisas assim ainda, né, do passado, mas eu queria frisar só essa parte da minha história mesmo, onde que eu acredito que eu mais aprendi, né, onde que Deus foi lá, me resgatou. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me tocou e hoje eu estou muito feliz por estar vivendo para Ele. E eu não vou errar o caminho, eu vou pro céu e lá a Maria Eduarda tá lá, com toda certeza, eu vou encontrar com ela. E eu não vou errar o caminho, gente, não erra o caminho. Não é. Não é. Não vamos errar o caminho. Não vamos. Eu acho que essa questão de falar, né, da dica da Amanda pra você que tá passando por alguma coisa assim, que você às vezes se sente assim, nossa, deixa pra lá. Vamos passar por cima nunca é a solução de nada. Resolve seus problemas, né? Vai explodir. É uma panela de pressão, ela tá ali pegando pressão, uma hora vai explodir. Tomar cuidado. Então, se a pressão não sair, ela explode. Ela explode, com certeza. Se a pressão ficar ali dentro, ela vai explodir. Então, você que tá aí ouvindo esse podcast, você que tá ouvindo essa história, se você tá passando por um momento assim, eu queria de verdade te desafiar a procurar ajuda. Procure alguém, procure um psicólogo, procure um amigo, procure, sei lá, se você tem alguém assim com um carinho por alguém, peça ajuda, porque é muito mais fácil passar pelas nossas dificuldades com pessoas do nosso lado do que sozinhos. Sim. E eu acho que isso é um ensinamento assim para tudo que a gente fizer, para tudo que a gente viver. Compartilhar tanto coisas boas quanto ruins também. Uma coisa que eu só queria acrescentar, lá em Mateus 11, 28 a 30, fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Gente, o fardo dele é leve, então troca com ele. Às vezes, assim, você não vai ter coragem de, assim, de imediato falar com alguém, mas só de você trocar o fardo com ele vai fazer toda a diferença, ele vai te induzir. Com ele quem? Com Jesus. Amém? Leia lá, Mateus 11, 28 a 30. Show de bola. Pessoal,
muito, 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 muito obrigado. Obrigado, Amanda, por estar aqui Obrigada com a a vocês. gente. Se você gostou desse papo aí, compartilhe com aquela pessoa que você conhece e que queira, né, estar ouvindo. Na verdade, às vezes a pessoa não vai querer ouvir, porque é tapa na cara, né? Às vezes é tapa na cara, a pessoa vai escutar umas coisas que ela não quer ouvir, fala mesmo. Então, assim, se você gostou, compartilhe com aquele amigo, aquela amiga que precisa de ouvir. E é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sim, não se esqueça, né, de nos seguir no Instagram, de ativar o seu sininho de notificação no YouTube, para você não perder os nossos episódios do podcast, que vão ser maravilhosos. E ficar ligado, porque a gente tem muita coisa ainda para passar para vocês e para aprender aqui também. Com certeza. Toda sexta ao meio-dia. Estaremos lá com um novo episódio. Muito Deus obrigada, quiser. Amanda. Obrigada a vocês. Muito obrigada a Beijo. vocês que Valeu. ficaram até o finalzinho. Tamo junto, galera. Valeu!